Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Histórias e Conexões. E hoje não é só mais um episódio. Hoje é um misto de emoção, é um misto de alegria. Afinal de contas, está sendo gravado o último episódio da primeira temporada do podcast. E para mim, eu confesso para vocês que é um misto de orgulho, de alegria e de satisfação. Fico com a voz embargada porque para mim foi um orgulho. E eu tive, pensando em todas as pessoas que passaram aqui no podcast, eu resolvi convidar uma pessoa muito especial para participar desse episódio de hoje. E ele até o dress code já veio combinando aqui com as cores do programa. Então, quero dar as boas-vindas ao meu querido amigo Tony Furtado, que foi um dos meus primeiros convidados. Ele que, quando eu contei sobre a ideia do podcast, ele, inclusive, fez essa conexão com o nome. Você me disse isso, Tony, na entrevista, que histórias, conexões só existem por causa de histórias. Isso ficou gravado, eu procurei levar isso para todos os meus convidados. Tive a honra de receber muitas pessoas aqui no podcast. Então, quero mais uma vez te agradecer por esse momento, por abrir a sua agenda. A gente sabe que final de ano não é fácil. Para você, principalmente, que está numa jornada em uma semana muito especial. A gente vai falar sobre isso também, Então, muito obrigada por abrir esse horário e esse espaço na sua agenda para estar aqui. Obrigado você, obrigado pelo convite de abrir, de fechar essa primeira temporada de muitas. Parabéns pela coragem, Porque zona de conforto não tinha, Tu literalmente começou e foi uma transição de carreira super legal. Me sinto honrado em ter vindo, vi mais de 40 pessoas passarem depois. Mas, bom, eu sou bem diferente do comum. Eu quero te propor uma coisa. Ai, meu Deus do Não céu. conversamos antes, mas em todo caso, eu queria te entender um pouquinho de onde que veio isso. Eu queria virar um jogo, eu queria te entrevistar. O que você acha? Gente, então mudou, é isso? Vou pegar uns lenços, porque quando eu vim aqui eu chorei, eu vou querer que te chore Ai, agora. meu Deus, pisa no meu pé. Mas assim, ó, sério, tu se tornou uma comunicadora nesse tempo, né? Quando você chegou em Joinville, nós nos conectamos desde o primeiro momento. Quando veio a ideia da história e conexões, eu falei, Milena, toda pessoa que tem uma história, que consegue bancá-la, e que é o que eu faço na revista, Isso frequente, precisa ter muito culhão, precisa ter muita segurança para vir falar sobre a vida. Não tem ninguém que torce pela gente, As pessoas, elas, por mais amigos, assim, a felicidade, ela incomoda. E a gente não precisa aprender a viver sozinho. A gente pode viver com pessoas que conseguem conciliar, que conseguem dormir com o nosso barulho, Que conseguem andar com a gente, que conseguem entender que gente boa atrai gente boa. E eu acho que você atraiu, inclusive, gente, vocês não conseguem ver, mas tem uma galera das 40 pessoas entrevistadas aqui na frente, que daqui a pouco eu vou ouvir a voz deles. Palmas. E assim, Milena, vamos do começo. Me conte de onde tudo começa. De onde que vem a Milena? Lá, morena ainda. De onde tudo começa? Vamos lá. Só para constar, nunca fui morena, tá? Nasci loira. Bom, tudo começa. Gente, como é diferente. É diferente, tá aqui, é diferente tá do outro lado. E assim, o pior que vai ser mais diferente, porque eu não tenho ideia do que eu vou perguntar, Meu então é diferente para mim e para ti. Continua. Ai, que medo, Senhor. Bom, tudo começa no interior da Bahia. Eu nasci em Teixeira de Freitas, uma cidade de pouco mais de 100 mil habitantes. E eu, Tony, desde pequena, assim como você, acho que eu não nasci para viver dentro de uma caixa. Eu não nasci muito para seguir padrão. Sempre incomodei a minha mãe na minha adolescência, que eu queria morar em cidade grande. Ela me contou agora, tu fugiu de casa com 3 anos. Ai, meu Deus do céu, isso que dá, tá vendo? Eu perguntei, gente, mandem segredos, mandaram um monte. Tô tentando compilar tudo isso para soltar aos poucos. É que o meu pai, ele foi bancário por muito tempo. Então, nós moramos em várias cidades no interior da Bahia. E uma dessas vezes, a minha irmã, bem Marina, que hoje não mora mais no Brasil, minha mãe viajou e deixou meu tio tomando conta da gente. E lá em casa era o trio Parada Dura, eu sou a mais nova, então a mais nova segue o que o mais velho faz, Uhum. Então o meu tio fez abóbora com quiabo e forçou a gente a comer, tem que comer. Minha irmã se revoltou, falou, vamos fugir de casa. O que eu fiz? Fui junto. Aí os três pularam o muro e ó... Se o problema de hoje fosse comer abóbora com quiabo, né? Não é?
Mas vamos lá, me conte como se você se forma, Milena, né? Bom, eu me vejo muito na mudança para Belo Horizonte, que foi a realização de um sonho, sair do interior e ir para a cidade grande. Foi meu grande desafio, e foi um desafio não só pessoal, mas profissional. Eu tive uma primeira experiência no interior como vendedora de uma loja da época da Company, né? Muita gente não conhece essa marca, mas eu trabalhei com ela. E foi lá que eu me identifiquei, Tony, de conexão com pessoas. Pessoas. Sempre gostei. Então, fui para Belo Horizonte, tive a minha primeira oportunidade em uma empresa familiar e nunca parei. Nunca gostei de ficar muito tempo no mesmo lugar, porque eu sempre tive em mente que oportunidades aparecem a todo momento, que cabe a gente abraçar e seguir em frente. Então, fiz a minha graduação, fiz a minha especialização, tive meu primeiro contato com a saúde em Belo Horizonte. Tive a oportunidade de viajar por mais de 10 estados brasileiros através do meu trabalho. E foi lá também que eu identifiquei, que aí eu tive certeza que o meu papel era me relacionar com pessoas e, a partir disso, construir relações, porque eu acredito fortemente que através das pessoas a gente pode mudar o mundo. Conectar outras pessoas. Conectar muitas pessoas. Mas tu falou lá no comecinho sobre ser fora da caixa, sobre ser diferente. Quando que tu percebeu isso e como que tu agiu com esse perceber isso? Porque a gente nasceu para ser quadrado, né? A gente nasceu para estar no quadrado, né? E às vezes a gente não precisa, demora um pouco mais para bancar tudo isso, né? Tony, parece uma tragédia, mas dessa tragédia eu tirei uma lição. Com 5 anos de idade, eu tive um acidente que eu tive uma queimadura de 3º grau no rosto. Pouca gente sabe. E nesse momento que aconteceu da minha vida, foi muito trágico, né? Ela poderia ter a síndrome ali de Gabriela, nasci assim, fui assim. Mas eu tirei uma lição. Então, na escola, a Milena nunca foi igual aos outros, né? Primeiro porque as pessoas olhavam de forma um pouco estranha. Essa menina é meio diferente, ela é um pouco diferente. Mas a minha mãe, que inclusive está aqui hoje, tenho a honra de ter minha mãe participando aqui também do episódio. Ali foi a primeira grande lição que eu tive na minha vida. Minha filha, você nunca vai ser igual a ninguém. Seja você, tenha coragem de mostrar para as pessoas o que você é, o que você representa, porque dificuldade você vai ter a tua vida inteira. Basta você aprender com cada uma delas e disso tirar uma lição. Então, a partir desse momento que eu entendi que eu não precisava ser igual a ninguém, Tony, a minha vida fluiu. E uma coisa que E você algo que era para falou, ser ruim, né? e o que era para ser ruim. Então, tadinha. Pelo contrário, continuei a minha vida, a minha adolescência. Então, isso me mostrou que eu era muito mais forte do que eu imaginava. Tirei uma grande lição disso. E a minha vida profissional também me fez perceber que eu não preciso ser igual a ninguém, Não. né? Senão seríamos todos iguais. Tá cheio de gente. Tá cheio. E eu não quero ser igual a ninguém, eu quero ser a Milena. Minha mãe já fala que eu já era diferente desde pequena, então. E, assim, dentro desse teu andar da carruagem, dentro desse teu construir a Milena, o que tu entende como um grande tropeço, assim, que tu acha que foi o X da tua vida? Foi essa questão que tu comentou agora? Foi alguma coisa profissional que te fez, não só não a transição de carreira, mas assim, gente, o X da minha vida, eu vi que ali tudo que eu tinha, na verdade, o tropeço, né? Ali é o que eu queria entender. Normalmente as pessoas diferentes, as pessoas fora da caixa, elas levantam de um tropeço e entendem que elas caíram e elas voltam melhores, né? Quem não caiu não levanta. Não tem porque ficar em pé, né? Tem que cair pra ficar em pé, tem que cair pra conseguir ficar em pé, né? A gente não nasce andando, né? Não, pelo contrário. Tony, acho que assim, acredito fortemente que meu grande tropeço, assim, na carreira, a gente tem alguns, né? E eu sempre fui aquela pessoa que segui uma carreira de CLT, né? Tive um cargo de gestão muito nova. O Sim, meu filho tinha 6 meses quando eu sentei na primeira cadeira como supervisora de call center. Imagina, sim. era super jovem. Sempre atrás de meta, de resultado. Foi ali que virou a minha Sim. chave. Se eu quisesse, eu entendi que para eu crescer, eu tinha que amadurecer. Eu tinha que fazer faculdade, eu tinha que me especializar, eu tinha que ser boa. Era uma empresa com 6 mil Sim. funcionários, como é que eu ia me destacar? Sim. Ou eu seguia o baile, ou eu seria diferente. E ali, nessa primeira oportunidade, enquanto líder, Tony, eu vou dizer para você, eu recebi uma célula para gerir, que era de, olha para você ver, retorno de INSS e licença maternidade. Ih, Só só gente problema. boa trabalhando. Já sobrava pouco, né? Aí ele olhou, o gerente na época olhou pra minha cara e falou, vai tu. Eu falei, meu Deus, e abracei e fui. Tropecei demais, escorreguei demais. A minha primeira demissão eu fiz, eu chorei no canto.
Então, eu vejo que nesse momento foi o meu despertar e, ao mesmo tempo, foi o meu grande tropeço. Por quê? Quando eu entrei nessa empresa, nós passávamos 30 dias por treinamento. Imagina, 30 dias para saber se você seria admitido ou não. E eu fiquei encantada com aquilo, porque era uma baita oportunidade. Uhum. E aí, quando eu passei por esse teste, eu fui a primeira da turma. Eu te falei, eu nunca gostei de Sim. ser igual ninguém. Então, eu falei, eu vou abraçar e eu vou. E aí, quando eu entrei, passei por essa etapa, eu virei para instrutora e falei, como é que eu faço para ser instrutora de treinamento? Como que eu posso pegar o teu lugar? Tipo isso? Sabe qual foi a resposta dela? Não tem como. Claro. Ninguém entra como operador e sai como instrutora de Uhum. treinamento. E como eu saí de lá? Instrutora de treinamento. Então, foi uma oportunidade, muitos tropeços. Fiquei 5 anos e 4 meses fora da curva. Uhum. Geralmente, call center, a pessoa fica 1, 2 anos. Sim, Mas a partir dali eu entendi que era nadar de braçada com tudo que eu aprendi. E foi uma grande escola para mim. E depois tu veio pro Grupo Optic e teve alguma outra passagem antes? Ai, teve, Tony, bastante, Teve. bastante. Na minha primeira oportunidade na saúde, como eu sou formada em ciência da informação, eu fui trabalhar em empresa de software, mas eu não gostava muito de programar, né? E fui fazer gestão também. E aí recebi o convite para ir para a área da saúde. O que eu sabia da saúde? Nada. E a pessoa que me contratou, né? Sou muito fã dela, Marissandra, uma mulher, uma gaúcha muito forte, que eu admiro muito. Sim. Ela virou e falou: você vai aprender. Você tem medo de aprender? Eu falei: Não. na minha vida, eu nunca tive medo de nada. E aí fui para a área da saúde, comecei a trabalhar com imagem, ressonância, tomografia, raio-x. Depois eu tive a oportunidade de aprender sobre oncologia e radioterapia. Tudo que eu sabia, esquece, joga na lata do lixo. Vai aprender mais 2 especialidades. Depois eu fui para oftalmologia, O totalmente poder de diferente. adaptação que eu acho que tu É, construiu lá de jovem, de é, novinha, né? verdade. E agora estou aprendendo sobre Então, isso que eu ia te perguntar. E essa transição de carreira depois, né, eu ia falar depois da idade X, mas vamos pular a idade. Essa transição de carreira, ela veio por quê? Ela veio em qual momento? Eu entendi o teu storytelling de chegar, de se conectar com pessoas. Tu entendeu que estava aflorando cada vez mais e justamente foi por isso? Cansou da CLT? O que que foi? Tônia, eu estava me sentindo, de uma certa forma, presa, Presa. em tentar seguir um modelo. E quando eu resolvi alçar esse novo voo, né, claro, vem com frio na barriga, vem com muito Sim. medo, É mas literalmente o certo pelo duvidoso, né? eu sempre tive e tenho o apoio da minha família. E aí eu falo diretamente do meu marido, que quando eu contei para ele sobre a ideia, ele abraçou. Os meus filhos também estão aqui acompanhando, né, É que tá parecendo essa um arquivo confidencial, arquivo imagina. confidencial. E eu contei que essa jornada não seria uma jornada fácil, eu não poderia aceitar sem o apoio deles, eu seria louca em fazer isso, né. E eu senti que eu poderia entregar mais a Milena para Se tu outras empresas, para outros negócios e o mais importante, para mim também, para que eu pudesse me sentir, de uma certa forma, atingindo novos lugares. Não que o CLT às vezes acaba nos Sim. engessando, né. E assim, conhecendo o teu processo, porque eu estava perto, não era só uma grande empresa que tu tinha um grande cargo, eram grandes responsabilidades. Eu lembro que quando tu saiu, tu falou uma meta assim absurda. Eu bati essa meta, falei, gente, dá pra comprar uma cidade com essa meta. Tipo, e cara, e assim, sempre, e aí agora mês que vem vai dobrar. E aí tu já saía com era sangue nos olhos, né? Literalmente, que é o business, né? Que eh, independente de estar bem, de estar mal, a gente tem que acordar, ir lá e fazer o número que tem que ser feito para a empresa. E eu acho que de um ano para cá, de 40 episódios para cá, eu te vejo literalmente com um outro brilho. Tu era super competente, inclusive a gente, eu participei desses projetos, desse processo, então eu chorei quando saiu essa Sadala, até porque a gente tinha uma relação comercial lá. E mas assim, não sei se eu estava chorando por causa da relação comercial. Eu acho que eu podia estar chorando, não por medo do que tu ia fazer, mas: "Gente, essa mulher é louca. O que que essa mulher tá fazendo da vida? Ela tá pedindo a conta do Sadala, gente, para trabalhar para começar a carreira de comunicação". E aí eu pensei, né, o tic-teco aqui, o geminiano, daí logo em seguida veio o outro, né, o Tico falou isso, o Teco veio e falou: "Cara, mas o que ela for fazer, ela vai fazer bem". Só que não eu falei tudo isso pra chegar nesse ponto. Eu acho que tu começou a se conhecer.
Porque dentro de... Dá pra ver pelo jeito que a doutora Coral te tratava, né? Do jeito que todos tu conquistava ao redor, todos queriam vir contigo pra onde tu fosse. Mas assim, quando tu saiu, tu não olhou pra trás. Só foi, agora eu vou fazer, eu vou dar um jeito. Tônia, o que você acha do podcast? Tônia, o que você acha disso? Só que assim, independente de todo esse teu meio de campo agora, esse início de uma nova carreira, eu acho que o mais impagável de todo esse projeto, de todas as pessoas que estão aqui, que vieram te assistir ou que participaram, de todas as marcas que tu já começou a comunicar, eu acho que o grande sabe, a Pitty, eu me perdi para me encontrar, sabe? E eu acho que tem muita gente que não vai conseguir fazer isso a vida inteira. Tem muita gente que vai ficar a vida inteira fazendo isso, achando que uma CLT é a melhor coisa que tem na vida, achando que o meu salário de milhões de reais é ótimo, me segura. Tenho 2 filhos para criar, tenho uma mãe que mora fora, tal, tal, tal. Não, vou ficar aqui quietinha. E aí, a minha pergunta longa foi... olhando para trás, daqui a um ano? Pouco mais. Um ano. Um ano atrás, o que a Milena de hoje faria? A mesma coisa da Milena de antes? A Milena se sente orgulhosa da Milena que fez? Eu me sinto muito orgulhosa e, claro, a minha palavra, por tudo que eu vivi, só no Sadala foram 5 anos. Sim. No Grupo Opt foram mais de 7. Sim. Eu vi uma empresa nascer, eu vi uma empresa evoluir, acompanho uma empresa crescer. Mas quando eu olho para a Milena, eu sinto muito orgulho, Tony. Sim. Eu fui com frio mesmo, fui com muito medo mesmo, mas eu amadureci. Então, a Milena de um ano agora, um ano depois, é uma Milena mais forte, que confia no seu potencial, que sabe que ela pode Agora muito não deu uma mais. derruba, né? O céu é o limite. E quando eu recebi esse convite para ser a diretora executiva do AC, a palavra que eu mais ouvi, a frase que eu mais ouvi: você é louca. Como você vai largar uma empresa que você tem um cargo, você é a líder direta, você é responsável por PNL, e aí, como é que você vai para uma empresa menor? Eu falei, o mais importante é aprender durante o processo. Sim. Não canso de aprender, não canso de saber que a empresa pode mais, que a Milena pode mais, de trazer novas ideias, de ouvir as pessoas, porque muitas vezes, Tony, o que falta é aquele toque, é aquele cuidado. E isso que você falou é verdade. O sangue nos olhos, o sacudir a poeira e a bola para frente, eu acho que já vem muito do meu perfil, Sim. né? Sou totalmente executora. Sim. Isso às vezes é difícil, ter que segurar um pouco, mas a Lígia que está aqui sabe disso, né? Que é a pessoa que eu sempre escuto, que sempre... quando ela fez o meu mapa, ela só falou assim, uau, bichinha, ó, tu segura, bota a rodinha no pé aí e bola para frente. Então isso nos encoraja. Nem todo dia é bom, fato. Poderia ser hipócrita de dizer, ai, tá tudo... Não, vai ter dia que vai ser difícil, vai ter dia que eu vou chegar chorando, vai ter dia que eu vou sair mais cedo e chegar mais tarde. Os desafios fazem parte do processo. Sim. Se eu quisesse E ser se a gente não acomodada, se sentir desafiado, vira agora? eu gosto de desafios, sempre gostei. Nunca gostei de ficar ali quietinha. E eu falo pro meu marido, ele às vezes olha pra Me mim meio desafia. brava. Não, eu tenho, como é que é? Eu tenho juízo. Eu não nasci para ser vaca de presépio. Sim. Isso é fato. Eu li Então, uma uma frase ontem que eu até guardei, tipo: "Ah, esse ano eu entrei com medo de errar, vou acabar o ano com medo a menos". tá Tipo, a vendo? gente erra, né, no meio do caminho, a Não gente tem erra. jeito. Mas bom, então a Milena, eu quero entender agora teus planos próximos, rápidos, futuros, assim, né? Você realmente está se lançando cada vez mais como uma comunicadora. E qual é a intenção tua? Tu quer realmente manter esse avatar de. Qual é a linha que você quer levar para sua carreira? Você vai continuar com o povo de saúde, porque você está em saúde? Quer com. Ou só tá procurando gente de verdade para anunciar coisas que sejam legais? Uhum. Gosto dessa área de saúde, me identifico, é o que eu sei fazer, é o que eu aprendi, é a minha expertise. Quero continuar assim, vou continuar nesse ponto. Quero ajudar mais empresas também, foi algo que eu combinei também com esse novo Sim. desafio, que é a Milena tendo a sua Como consultoria, consultora, isso, de saúde. planejamento em números, entra Isso, lá na minha isso empresa, mesmo. bagunça tudo e arruma. Isso. Ainda precisa disso, né, gente? Entra lá, pega um DRE e fala, ó, é isso aqui que você tem que seguir, isso aqui é E a produção, isso aqui bichinha é aqui, lucro ó, líquido. ela só sai do nosso pé quando acabar. Tipo, vamos chegar na meta X. Quando tiver chegando, ela dobra. É Não isso é? aí. Adoro essa parte. Mas também ser comunicadora de marcas que façam sentido para mim. Não quero Sim. trabalhar com quantidade, Uhum. de forma alguma.
Então, quando eu recebo ali um convite que, né, primeiro eu vou entender se Vai linkar se pra ver se linka com a marca. se vai dar match ou não, mas é levar a Milena para outros lugares e para outros negócios. Isso que eu vejo muito a curto prazo, né? Nem longo prazo. Falo é a curtíssimo prazo. Bom, então, em resumo do momento hoje da Milena, tu pega um limão, amassa e faz uma limonada, Isso. literalmente. É isso. E o podcast, o que que a gente pode esperar? Da onde que veio a ideia do podcast, como que ele nasce e o que que a gente pode esperar dele de agora em diante, né? Pois é, o podcast nasceu, a Flávia, da Nativa, me fez o convite, enquanto eu ainda estava no Sadala. Seria um podcast com 3 mulheres. As mulheres desistiram aos 45 do segundo tempo. Eu vi o projeto, falei, não vou abandonar. Então, coloquei de pé, A sozinha, primeira junto foi com a as Sandra, não meninas. foi? Que tá aqui? Foi a Sam e a Flávia. Então, abracei o projeto. Tony, amo fazer esse podcast. Não, acredito muito que levar essas histórias, quebrar as barreiras, não só de Joinville, mas transpor outras barreiras, Sim. faz muito sentido. Então, vamos fazer essa pausa agora, vamos encerrar a primeira Uhum. temporada, preparar a Reformula, segunda. limpa, né? Limpa o Isso. paladar. Quero reformular, quero entrar com uma nova roupagem. Milena, o que você pensou? Ainda não pensei. Vem comigo no caminho, eu te conto. Vem comigo que no caminho eu te encontro. Quero conectar marcas também com o meu podcast. Muita gente me Sim, pergunta sim. se pode trazer a sua marca, se que a gente Mas, sentar ô, e Mi, sabe o que que eu acho que de tudo é mais legal? Eu acho que você foi picada pelo bichinho do contador de histórias, porque eu já fui há 17 anos, então tô falando acho que foi você, hein? pode ser, quem sabe. Tô passando o vírus do contador de histórias. Mas eu acho que a gente porque assim, pra gente conseguir contar a história de alguém, a gente tem que bancar a nossa, primeira regra. Segundo, a gente tem que ter mais cuidado com a história do outro que com a nossa, porque a nossa ela já foi escrita, né? E cada um que conta, conta de um jeito. Então, assim, aí o que que tu vai perguntar pra Melania? Não sei. Vamos conversando, a gente vai vendo. Às vezes a gente sente. Eu não me titulo um comunicador. Eu, inclusive, tinha muita vergonha de falar assim como eu falo de. Agora eu mesmo me joguei para a revista, porque eu tinha feito teste com muita gente. No final, eu fui gravar o que eu queria, acabei ficando e tô aqui. Mas eu acho que as pessoas veem verdade do jeito que a gente fala. Porque a gente não tem roteiro. Eu não tenho, não tem nada escrito aqui do que eu vou Não perguntar tem ou um como eu vou ponto aí te perguntar. contando, né? Não tem ponta que às vezes. E assim, a gente vai se apaixonando pela história das pessoas e a gente vai cada vez mais aumentando o leque de pessoas próximas, porque a gente aprende a ter discernimento, de separar o joio do trigo, né? É, E tu concorda com isso? Tu acha que tu tá totalmente. picada Tô. pelo... Olha, eu vi que é tão interessante a gente poder fazer que as pessoas contem a sua história, mas o crucial é respeitar a minha. Sim. Quando você me Porque senão a gente chamou, se reduz, né? A gente fica sempre mais total. fraco. Parece que a Quando pessoa é tão incrível. Como que eu vou entrevistar uma doutora coral, né? meio a perna treme. É, E sabe quando que também foi a sementinha que germinou? Quando você me convidou para participar da primeira edição de Mulheres. legal. Lembra? Você me Uhum. convidou, eu falei: "O que que tem a ver O a que que eu minha vou contar? O que que eu história? vou A minha contar? história é tão ruim". Eu juro pra você que eu pensei que a minha história é muito ruim. Falei: "Não, minha história é muito normal". Cara, e aí quando parei pra conceder entrevista e ver aquilo ali, pra mim foi motivo de É, muito orgulho e saber que é a minha história e que sim. se eu não respeitar, ninguém vai respeitar. E ela não Hoje, é melhor nem pior do que a de ninguém, mas é a sim. minha. Hoje aconteceu, por acaso, hoje aconteceu, a gente tá trabalhando a do mulher novamente, né? E eu convidei uma mulher super grande, e ela é esposa do dono, e eles estão há anos juntos, e eles criaram a empresa junto, ela me respondeu, ai, amigo, eu não vou aceitar, sabe por quê? Eu só cuido dos meus filhos hoje, eu deixei de lado a minha carreira, não sei, não tem nada pra contar. Eu ouvi aquilo, eu falei, posso te ligar? Ela não atendeu, eu liguei. Falei, querida, é só um pouquinho. Se eu tivesse perto, eu te dava uns 2 tapas na cara, hein? Mas como a gente não tá perto, eu vou te explicar por que que tu tem uma empresa de 25 anos. Sim, tu tá cuidando, porque eu só faço Uber pros meus filhos hoje, faço comida pra eles, mas nem faço comida, porque a moça que limpa lá em casa que faz. Fico só cuidando da casa, levando eles na escola. Às vezes eu vou lá fazer uma reunião na escola com eles. Aí eu disse: "Vem cá, deixa eu te explicar". E é mais ou menos isso. E eu acho que com trabalho, com credibilidade, com 40 histórias que tu contou aí, né, a gente vai criando adaptando um dom
lapidar. E aí a gente vai sentindo e vai entendendo onde que tá cada calo. Eu chorei no teu programa, lembra? Olha, 2 vezes. É, e assim, é porque é mais fácil a gente contar a gente entrevistado que ser entrevistado. É. Porque hoje ainda tá leve, né? Eu até não fui tão, né? Não cutuquei tanto. Mas a gente passa um filminho na cabeça. Total. E eu queria exatamente isso, sabe? Eu queria que tu trouxesse desse filminho pra gente, porque a gente tá em 15 pessoas aqui na minha frente que tu entrevistou, e eu acho que a maioria de nós não conhece exatamente quem é a Milena, sabe? Conhece a Milena de, quem sabe do Sadala, conhece a Milena, quem sabe da Du, conhece a Milena do Laureano, conhece. Cada um conhece uma persona de uma Milena. E quem que tu quer que as pessoas conheçam? Quem que tu quer? Se tu pudesse ter só uma versão. Nossa, que pergunta bonita, gente. Se tu Meu pudesse Deus, ter não sei só nem a uma resposta. versão, quem que tu apresentaria? Tipo, eu não tenho outra cara, eu tenho só essa. O que que eu quero? O que que eu vou apresentar? O que que tu gostaria como que tu gostaria que as pessoas te conhecessem? Milena do podcast, Milena do Laureano, Milena do Sadala, Milena da Du, Milena dos amigos, do quê? Forte, hein? Eu não combinei nada disso com ele, não. Ele que inventou essa Nem eu, história filha, aqui acabei de agora. costurar essa pergunta. Meu Deus. Como diz lá na minha terra, lasquei-me. Tony, eu quero que as pessoas vejam, primeiro, a Milena pela Milena. A Milena é uma mulher forte, uma mulher decidida, uma mulher que não tem medo de enfrentar os desafios, que sabe que os desafios vão existir a todo momento. Parceira, amiga, me considero uma excelente administradora. Aprendi, não sabia, aprendi com isso, amadureci. Quero que as pessoas vejam essa versão da Milena, que sabe se comunicar, que sabe se relacionar muito bem com todo mundo ao Sim. seu redor e que é uma Milena pronta para abraçar novas coisas. Aberta ao novo, né? Aberta ao novo, né? E que a Milena que chegou aqui em Joinville há 7 anos atrás é totalmente diferente, né? Que Tem uma base de aprende. essência, mas ela foi lapidada, né? É, Inclusive, nós joinvilenses precisamos lapidar, né? Porque não tem jeito. Aqui em Joinville tu tem que ser, é. tem que correr, porque senão tu fica, né? E apesar dessa essência, assim, né? Meu filho estava falando aqui, eu sou brava. Essa carinha angelical aqui, capricorniana com ascendente em Áries, como diz a Lígia, meu Deus, corram. Sou muito decidida, mas eu também sei ouvir. Eu aprendo isso muito com meu marido, também com os meus filhos, que eu preciso ouvir mais, muitas vezes, falar menos, mas que eu tenho também, apesar de não parecer, meu coração é de manteiga, tá? Sim. Parece que não, mas eu A gente sou. chora em final de novela, né? Choro propaganda de margarina. Mas é a minha essência, é o cuidado, é o jeito com o qual eu fui criada e que também falo para os meus filhos, ao mesmo tempo que eu sou essa mãe que puxa a orelha, que é amorosa ou Tem não, propósito. eu falo muito uma frase: a única coisa que cai do céu é chuva, meu amor. Então, vambora correr atrás, porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Vamos lá. Não querendo segredo, mas tu acha que não precisa desvendar segredos, mas o que que tu acha que te enfraquece hoje ainda? Tipo, sabe? Tipo, eu queria melhorar isso aqui em mim, ou eu queria. O que tu acha que te enfraquece? Gente, mas ele tá profundo. Daqui a pouco ele vai tirar uma criptonita do bolso e vai jogar aqui em mim. Que misericórdia. O que me enfraquece, olha, Tony, o que me enfraquece que eu sinto às vezes É, é um pouco de falta de coragem, sabia? Ainda? Ainda um pouco. É porque falta de coragem não dá pra tampar o umbigo. Eu ia falar, eu ia pensar porque assim, a gente ama pessoas, mas a gente consegue odiar também, né? É. Tipo, facilmente. Ranço. Ui. E Minha assim, amiga mágica, a gente já diz, tem ranço. dia que tem que andar com três band-aids no umbigo pra fechar. Mas eu achei que tu ia falar isso pela tua. Mas a Mas coragem que eu. coragem ainda? Às vezes pelo novo. Olha a mudança que eu fiz, toda a minha jornada. Fui com frio na barriga mesmo, tá? E Mas tu muitas é vezes. ansiosa? Não, até que não, sou tranquila, relativamente tranquila. Mas essa coragem, às vezes, por quê? Acabei de fazer uma baita, tô no momento de uma transição. Sim. Essa coragem do novo, às vezes, eu sinto que eu poderia ser mais rápido do que eu sou ainda. Isso às vezes me pega um pouco de Mas onde que tá surpresa, esse sabe? script?
Não sei, às vezes ele fica meio guardadinho aqui. Mas assim, se tu já quebrou tudo que tu tinha que quebrar, tu já fugiu de casa por causa do que era o prato? Comer abóbora com quiabo. Então, E hoje eu amo. e aí agora tu literalmente tá sentada na janela na primeira classe, filha, o que que tá faltando? Às vezes eu ainda acho que eu tenho pouca coragem, que eu poderia ser mais, sabia? Tá, então a gente faz um teste, eu tenho mais 10 minutos pra acabar o programa. Ai, meu Deus. Nossa, Daqui a passa rápido, hein? Então, daqui a 1 ano eu volto aqui, acaba a tua segunda temporada e se tu tiver com falta de coragem, essa mesinha não vai ficar aqui. Pega um porrete e bate em mim. Bom, antes de finalizar, eu queria. A gente está com várias pessoas que foram entrevistadas por você. Eu não consigo trazer as pessoas aqui, juro que eu tentei, É. porque eu queria pegar esse microfonezinho e já passar para todo mundo, porque eu queria que cada um ouvisse, até porque assim, eu acho que do jeito que tu conquistou a mim e conquistou as pessoas que estão próximas a mim, a gente foi criando um clã, a gente foi se juntando uma panela. Que não é panela, que tá aberta para todo mundo, que é uma frigideira. Mas eu acho que você foi muito certa nessa primeira temporada com essas 40 pessoas que você entrevistou. E eu acho que isso te fez tão bem. Dá pra ver até pelo nosso doutor Pedro, que te, né, pelos teus dentes bonitos. Patrocínio, doutor Pedro Rosa. E assim, ó, a gente te vê rindo sempre, a gente te vê feliz sempre. E eu lembro da Samela falando no dia que foi o lançamento a entrega, o fechamento de Você no Sadala. Ela falou, Tony, vai ser horrível pra mim, mas pra vida dela vai ser muito melhor. E depois de um ano eu digo que tá sendo. Olha só, tu conseguiu tirar as pessoas dos seus trabalhos numa quinta-feira. Não sei se já é quinta, tá? Quarta. Uma quarta. E ninguém pensou em vir 2 vezes. E assim, eu queria muito que todos vocês pudessem perguntar alguma coisa. Se vocês quiserem estender para mim, perguntem o que vocês quiserem para Milena. Eu acho que a minha intenção aqui é de representá-los, embora eu fui convidado hoje também. Eu queria que Eu. você entendesse que você transcende, que você esborda, que você consegue ser mais do que parece. E que a gente tem uma Milena que pode ser para todos, mas não é para todos. E que a gente consegue dividir você com quantas pessoas a gente quiser. A gente consegue vir aqui e te aplaudir. A gente está preparado para isso. A gente consegue te segurar, a gente consegue te ver voar, a gente consegue te. Nem puxar, a gente puxa. Então, assim, quando tu me convidou, eu parei o que eu estava fazendo, porque realmente, de algum jeito, Deus, como tu mesmo falou, Deus foi lapidando a gente para contar o que a gente consegue falar. E agora poucas pessoas falaram, nossa, tu tá tão apático, e eu tava. Mas a gente começa a falar, e quando a gente fala com verdade, as coisas vêm, a lágrima vem, o jeito vem, e a gente tem que deixar vir. Então, o meu papel de fazer você fechar a sua primeira temporada você está apenas começando. E que esses sejam os primeiros 40 de muitos. A gente começa na zona de conforto da gente. E eu acredito que agora não falta mais nada. Você já começou, tem que abrir essa caixinha da coragem. Eu ia te perguntar sobre o que te fortalece, mas eu mesmo acho que eu vou responder para ti, porque eu acho que com a família que tu tem, que tá todo mundo aqui na frente, e com tantos amigos queridos, eu acho que essa força é isso, porque eu acho que a gente não nasce comunicador, né? E a gente vai se transformando, a gente vai se adaptando. E se a gente não conseguir ter uma zona de conforto, um lugar para voltar, um destino, sabe, um lugar no mundo, a gente não tem para que viver. Então, assim, você está apenas começando. Eu me encantei muito com o teu trabalho eu acho que você realmente virou uma comunicadora, de uma gestora de saúde, você virou uma comunicadora em menos de 1 ano. E a gente vai te ver em muita coisa. Eu acho que essa coragem eu acho que eu vim aqui hoje para dizer que não falta mais nada para ti. Essa coragem, você tem que quebrar essa janelinha da coragem. E para finalizar e agradecer todas as pessoas que estão aqui e tal, eu realmente quero que tu coloque um espelho na tua frente, imaginário, e diga como tu tá se vendo agora, depois de tudo isso, e deixa um recadinho pra Milena de 20 anos atrás. Eu tô tentando não chorar, mas não vai ter jeito. Eu não. perguntando, você que não vai responder chorando. Eu me vejo uma Milena muito mais forte, uma Milena muito mais corajosa, mesmo com esse bichinho do medo aqui. Dizendo que tropeços vão acontecer, momentos difíceis também, mas que o amor é que nos move. Realmente, Tony, o combustível que me faz seguir em frente é o amor da minha família, é o amor dos meus amigos,
É tudo que eu conquistei em 7 anos, uma Milena completamente diferente da que chegou aqui, que não conhecia Joinville, só tinha ouvido falar. E Deus é muito generoso, Deus nunca coloca ninguém na nossa vida em vão, ninguém. Ele sempre sabe as pessoas certas que ele vai nos conectar. Então, eu tenho amigos de verdade aqui em Joinville, não só para as alegrias, mas para os momentos difíceis também. E ter a oportunidade, primeiro, de agradecer a vocês por dedicarem tempo para mim, por estarem aqui hoje, é muita gratidão que eu sinto. Ao meu marido, aos meus filhos, à minha mãe, que é difícil ela vir para cá, mas quando ela vem, é uma forma que recarrega a minha bateria. E É, dizer para Milena que quando o medo bater, acredite em você. Acredite que você pode seguir em frente, que você vai avançar e que eu é, possa sentir muito orgulho da minha história. E que quando às vezes ainda tenho aquele medo batendo ali, segue em frente, porque nada melhor do que um dia após o outro, que você pode ajudar muita gente. Eu quero poder ajudar mais pessoas, eu quero que essas histórias contadas aqui, que a minha história de alguma forma possa inspirar alguém e sempre acreditando principalmente em Deus e tendo fé que dias melhores virão e que a gente vai passar por muita coisa, mas que Deus tudo sabe. Então, segue em frente. Tenho orgulho de você, menina. Quem diria? Saindo lá de Teixeira de Freitas. Pouca gente sabe, Tony, mas quando a gente se mudou de Teixeira de Freitas para Belo Horizonte, ah, a gente não tinha dinheiro para pagar a mudança. E a gente levou os móveis da nossa casa em um caminhão que ia fazer o transporte de tá que tá frutas vendo? para o Tua mãe não tá Ceasa. dando certo. Para o Ceasa. E eu tenho muito orgulho disso. E a gente viveu por muito tempo em uma casa de 3 cômodos. E que aquilo ensinou a gente demais. A gente trabalhava, a gente se desdobrava, minha irmã, meu irmão. Minha mãe teve um problema de saúde na época, teve síndrome do pânico e a gente enfrentou. E eu, quando olho para trás e vejo o quanto eu amadureci e o quanto eu ainda posso crescer, crescer no É, sentido de ajudar mais pessoas, de me sentir bem com o que eu estou fazendo, eu vejo que o céu é o limite nesse sentido. Não me considero melhor do que ninguém, pelo contrário. Me sinto uma pessoa abençoada, uma pessoa que sabe que pode seguir em frente e que pode contar com cada um que está aqui. Vocês não estão vendo, mas eu sei que são meus amigos. Você que virou meu irmão, está lá em casa todo final de semana, churrasco todo final de semana. Mas e que eu sei que eu posso contar contigo na alegria, na tristeza, em todos os momentos. Ao meu marido que está aqui, que faz também, é marido, filma os bastidores, filmmaker. é filmmaker, é fotógrafo. Sem a coragem dele, me apoiando, me incentivando, eu também não estaria aqui. Então, aproveitar para deixar esse recado. Meu amor, eu te amo, muito obrigada por tudo. Gabriel e Rafael, amo vocês. Sou chata sim, mas é pro bem de vocês. Dizer te amo, minha mãe também. Ô, Mia, eu tava ouvindo tu falar agora e veio na minha cabeça uma metáfora bem engraçada. É literalmente uma fênix, né? Sim. E deixa eu te fazer uma pergunta bem indiscreta, mas de algum jeito, é, alguma cicatriz do que aconteceu, tu olha e tu precisa ter e tu sabe que ela tá ali por isso? Sei, tenho algumas. Tenho algumas, tenho alguns medos. Literalmente, visualmente falando ainda, né? Tenho. E eu Mas elas, aprendi, elas fizeram estar aqui, né? elas me fortaleceram. E quando eu comecei a trabalhar isso em mim, doía bastante, né? E até eu aceitar, entender o processo, foram alguns anos, né? Terapia ajuda muito, mas o principal é a gente se conhecer. Sim. E a gente saber, E Tori, quando a gente precisar, a gente marque a claro, cicatriz, né? Não precisa e que a ser. gente é vulnerável também e Sim. tá tudo certo. A vulnerabilidade conecta, né? E se a gente não tiver cicatriz, a gente nunca se machucou, a gente não viveu, né? É verdade. Então, tenho muito orgulho dessa Milena, com quase 4,4, tá chegando aí mês que vem, e que quero sentir que esse novo ciclo que vai chegar vai ser um ciclo muito próspero, um ciclo cheio de novas Leve. oportunidades, leve e cheio de coisas boas, sabe? E de alegria, porque essa é a minha essência, né? Sim. Sempre que eu tô ali mais borocochô, as pessoas chegam, por que que tu tá triste? Eu falo, é só assim, mentira, tu não é. Mentira. Então, quem tá ao meu redor já sabe, já me conhece. Quando eu entrego a capa da revista, eu sempre falo isso, mas eu vou te pedir uma coisa: use esse programa para sempre que você. Como se fosse uma cápsulazinha, literalmente.
E sempre que você, por mais que seja repetitivo várias vezes, eu sempre falo que cada vez que a gente conta a história da a gente conta de um jeito. E a gente conta de uma dor, a gente conta, quem sabe hoje tu contou que tu fugiu por causa da comida lá, e aquilo volta de um outro jeito. E é como se fosse uma terapia contar a história da gente, contar a história da gente para frente do espelho. E usa isso como uma cápsula. Daqui a um ano, tu vai estar falando, tu vai, gente, como eu era boba falando que eu tava faltando coragem, né? Bom, gente, esse foi Histórias e Conexões de hoje. E assim, ó, literalmente, né? A gente tem que acabar a temporada com uma história que segurou 40 outras histórias esse ano, né? Pessoal, vamos bater uma salva de palmas. Eu não posso mostrar a vocês, mas ó, parabéns, que você continue com muitos outros. Que essa seja a primeira temporada de muitos, que você vá pra Globo, quem sabe, ano que vem. E que você consiga continuar fazendo com que as pessoas entendam por que a história delas vale tanto. Só tenho que te agradecer, dizer que foi muito especial. É difícil estar sentado desse lado, né? É fácil a gente sentar ali e pedir para as pessoas contarem as suas histórias. E quero te agradecer, primeiro pela sua amizade, pela coragem, por ter topado estar aqui, Vou te prestar a minha coragem, então. por fazer esse programa comigo. Você é muito importante na minha vida, tá? Quero dizer que eu te amo, meu amigo, que você sabe que você pode contar comigo em todas as horas. Você tem o dom de conectar as pessoas. Eu fui tocada pelo seu dom. Obrigada mesmo, de bom. coração. Aceito. Muito obrigada. As pessoas estão chorando na nossa frente, acho. Gente, tá tudo bem aí? Todo mundo se segurando. Só gente, ela não tem coração, essa menina, ela não chora. Eu tentei, eu tô 45 minutos tentando. Eu tô Mas chorando, tô segurando aqui. Obrigada mesmo, de Mas coração. assim, eu pararia a qualquer momento que eu com essa oportunidade, porque eu acho que, como eu falei na conversa, eu acho que eu lapido esse dom de, sabe, externar isso, fazer com que as pessoas tragam o que elas têm de melhor. Quando eu consegui fazer isso comigo, eu consegui fazer com as outras pessoas. Então, eu acho que tu tá apenas começando essa vida, porque eu já comecei há um tempo mais, né, a maior, embora eu não conte literalmente a história, eu cuido de todo o processo, mas eu não escrevo ela, né, eu não sou jornalista. Mas eu quero saber de tudo. Agora, por exemplo, eu contei a história da Jana. A Jana, meu Deus, amigo, pra que tu tá se preocupando com tudo? Eu falei, porque na minha cabeça tem uma roda toda. E se eu deixar alguma coisa fora, isso não vira roda, isso vira, né? Claro. Isso vai fugir. Então, a gente vai se preocupando muito, porque isso só vai subindo a régua. E contar a história de amigo é muito difícil, é Demais. pior. É melhor tu não conhecer e ir perguntando, porque daí tu não se emociona tanto, tu não fica tão suscetível a, né? Tu tem que ter um papel de entrevistador, não de amigo nesse caso, né? Verdade. Mas muito obrigado por ter me permitido esse momento. É mais uma joiazinha pra gente guardar no nosso porta-joias de memórias. E nos vemos ano que vem, só com a Milena, no Histórias e Conexões. Parabéns. Deixa um recadinho e deixa o convidado para continuar contigo ano que vem. Bom, quero muito agradecer a todos vocês que acompanharam essa primeira temporada do podcast Histórias e Conexões. Para mim foi motivo de muito orgulho e de muita satisfação trazer tantas pessoas importantes, não só para mim, mas para a vida de tantas outras pessoas. A minha palavra é gratidão. Os feedbacks que eu recebo são assim simplesmente transformadores. Então, quero agradecer a todos vocês que muitas vezes, quando sentaram nessa cadeira aqui, Milena, nunca participei Uhum. e tô com medo. Vem Vem com com medo medo. mesmo. Então, muito obrigada. Vocês fizeram a diferença na minha vida. Quero agradecer aos convidados que estão aqui participando ao vivo. Sei que vocês dedicaram, cancelaram outros eventos para estarem aqui nesse momento. Vocês são muito importantes na minha vida. Muito obrigada mesmo. E dizer para vocês que a segunda temporada do podcast Histórias e Conexões vai vir com tudo. Então, aguardem novidades. Esse podcast, ó, uau, vai transpor barreiras. Então, gratidão, sigam em frente. Estamos próximos a um novo ciclo. Que a gente possa viver um 2026 com muito mais verdade, com muito mais autenticidade. Mas que o mais importante para mim, que a gente possa viver um 2026 repleto de amor. Porque amor cura, amor cuida e amor transforma. Então, essa é a minha mensagem para vocês. Que a gente possa viver intensamente um ano repleto de realizações, sem esquecer de amor, porque depois a coisa acontece. Então, um beijo a todos vocês. E, Tony, tem que encerrar o podcast com um jeitinho Milena, hein?
Como que é? É. Ai, né? A gente é tão estranho, não pode se mexer, se abraçar, né? Mas vamos chamar todo mundo pra fazer um Ó, brinde? Não pode? não pode, Não porque não pode? tem microfone. Ah. Então, E é fictício, tá, gente? é, Vocês que estão um aí do outro brinde. lado, vocês vão ouvir só no. Vou pedir pra edição colocar só o barulhinho desse mancha abrindo. Isso. Vamos brindar com muita emoção e E você continue inspirando, obrigada. continue conectando pessoas e fazendo com que as pessoas cada vez mais banquem essas histórias. Eu acho que cada vez mais está virando nosso papel de vida, nossa missão de vida, né? É verdade. E a gente se vê por aí conectando pessoas através das histórias delas. Obrigada, meu amigo, gratidão. Um beijo e até a próxima temporada do podcast Histórias e Conexões. Tchau, pessoal!